Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, meus amigos de bom gosto? Hoje estamos com mais um programa Pergunte ao Arquiteto. Então, primeiro eu queria contar um acontecimento. Semana passada resolvi dar uma olhada no YouTube. O YouTube ele gera relatórios de audiência, quem olha, quem não olha, quanto tempo olha, enfim, todo o relatório completinho dos teus fãs, né, do YouTube. E para minha surpresa, programa número 8, se não me engano, hashtag 8, que tratou sobre feiras, né, foi colocado um fundo musical oriental, que foi escolhido na internet, como todos fazem pelo mundo afora. Normalmente se supõe que as trilhas musicais que estão à disposição na internet são de uso comum, né? Mas, para minha surpresa, tinha uma advertência que o YouTube recebeu, uma solicitação de direitos autorais. Acreditem nisso? Sim, adivinha de onde veio? Da Arábia Saudita. Um compositor saudita se arvora proprietário do fundo musical. Então ali tem o YouTube te dá 3 opções: ou tu deleta o filme, ou tu deleta a música, fica o filme sem a música, ou tu reivindica a autoria, tu briga pela autoria. Obviamente nós vamos reeditar o programa com um novo fundo musical. Mas para quem achou que nós não chegávamos nem em Chapecó, estamos na Arábia Saudita, está muito bom. Mas, pessoal, então vamos direto aqui aos nossos e-mails do Pergunte ao Arquiteto. Então, o primeiro e-mail que eu vou ler para vocês é da Helena. Parabeniza pelo programa, que é demais, e pede para falar sobre tintas. Casualmente, hoje nós vamos falar sobre isso. Carlos, e muito obrigado, tá, Helena, pelos parabéns. Carlos cumprimenta o programa e diz que foi um dos melhores programas dos últimos anos que ele tem assistido. E pergunta também, casualmente nós separamos aqueles que têm a ver com o assunto de hoje. Existem técnicas diferentes para pinturas? Sim, existem, Carlos. E muito obrigado pelos cumprimentos. A Carmen. Parabéns, Paulo. Sabia que irias contribuir ainda mais com a nossa região. Forte abraço dessa humilde empresária. Ela fala que é uma empresa dela, mas vamos omitir. Muito obrigado, Carmen. Marcos Túlio. Estou surpreso com a repercussão do teu programa aqui no oeste de Santa Catarina. Meus sinceros parabéns. Muito obrigado, Marcos Túlio. Um abraço para o oeste de Santa Catarina. Já contei, tá? Eu anotei aqui contar sobre a trilha sonora, já contei. Bom, uma notícia que saiu no site do Terra semana passada, se não me engano, há uns 15 dias atrás, para ser preciso, dia 13 de fevereiro, Construção Civil tem plano para gerar 1 milhão de empregos. Ou seja, como é que eles vão fazer isso? Nenhum milagre. Eles vão retomar 4.738 obras que estão paradas sem subsídios do governo. Ou seja, o Exército e algumas empresas vão tocar a mão na massa e vão terminar essas obras. Então chega de novela, chega de propinas, pessoal. Acabou a era das propinas, espero, ou diminua, melhor. Vamos lá. Então vamos direto ao assunto de hoje.
Existe uma tinta melhor para uma superfície do que outra? Sim, dependendo da superfície, se é interna ou externa. Normalmente as pessoas gostam de um pouco de brilho, então elas têm que optar por uma tinta semibrilho ou brilhante. Por quê? Isso está ligado à limpeza, o aspecto de facilidade de limpeza. Nós temos tintas PVA, né? E temos tintas esmalte sintéticas, ambas têm opção de brilho, mais brilho, menos brilho, certo? Realmente a tinta acetinada, ela encarde, ela dificulta a limpeza, certo? Então, voltando, pessoal, vamos dar uma olhada nas dicas para escolher a melhor tinta para a sua parede, para as paredes do seu imóvel. Existem tintas que se comportam bem, tanto internamente quanto externamente, certo? Então, basta você dar uma lida na especificação, assim como um remédio. Tu não vai tomar um remédio só porque o médico mandou. Tu vai dar uma olhadinha, como todo mundo faz, na bula. Então, é bom dar uma lida na embalagem. Ali na embalagem tem uma opção de dicas sobre o uso desta tinta. Eu nunca me esqueço, nas reuniões de diretoria sobre especificação de produtos cerâmicos, que havia muita queixa de produto cerâmico mal colocado. Então, nas reuniões se decidiu botar um folhetinho dentro, um folder, né, que se chama, uma folhinha explicativa de como colocar melhor a cerâmica, de que maneira se coloca uma cerâmica, qual a maneira correta de se colocar uma cerâmica. Tudo existe a maneira errada ou a correta. De preferência se faz da maneira correta, senão tu vai ter prejuízo. Então, não custa dar uma lida na embalagem, certo? Mas normalmente elas já dizem em letras mais em destaque, interior e exterior. Quando elas dizem exterior, tu podes usar no interior. Entender? Simplesmente tu estás adotando uma escolha, né, uma aplicação mais durável, mais duradoura, mais resistente, né? Então, tintas de exterior podes usar no interior, dentro das residências. O que tu não podes fazer é o contrário. As tintas de interior usar no exterior, porque elas não têm uma série de produtos químicos dentro dela, da formulação, que existem nas de exterior. Por exemplo, antidesbotamento, antimofo na quantidade certa, repelentes e outros produtos químicos. Então, as da rua podes usar dentro. Óbvio que tu vai estar gastando mais, porque as tintas, os produtos externos para o exterior são mais caros, mais custosos, porque tem esses produtos químicos que eu falei, que as outras não têm, as de interior. Então, podes usar, vais gastar mais, mas pelo menos tu vais ter uma durabilidade, uma resistência maior. O que é isso, durabilidade e resistência? É a película que forma na hora de pintar. Por isso que eles dizem, dê 1, 2, 3, 4 demãos. O que são demãos? Tu tem que pintar a parede uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez. Cada passagem dessas, tu aumenta a espessura da película. Se chama filme. Tu cria um filme entre a base e a atmosfera externa. Então, no caso, a película da tinta para exterior,
é maior, é mais espessa, é mais resistente, não é? Do que as tintas de interior. As tintas do interior são mais aguadas, mais líquidas, elas têm uma penetração maior, elas têm uma cobertura melhor, elas passam mais com mais fluidez, por exemplo. Tu tens mais facilidade de pintar o interior do que o exterior. O exterior é um pouco mais complicado porque a tinta é menos diluída, a diluição aconselhada é menor. Algumas do exterior são com solventes, outras, a grande maioria hoje já é à base de água. Então, só que lá fora vai menos água. Dentro vai um pouco mais, pode ir um pouco mais de água, tem um rendimento maior. Ela pinta mais superfícies, as de interior, do que as de exterior. Bom, por que eu não posso levar a tinta do interior para o exterior? Pela diminuição da resistência. Então, muitas vezes a gente vê em casas mais populares, em condomínios mais populares, prédios novos, recém-construídos, já com problema de mofo, de bolor, porque essa tinta não foi adequadamente aplicada ou adequadamente especificada. Não escolheram a tinta certa, por questões de custo, que eu já falei, tá? Existe, então, a tinta PVA, que eu falei, que é a de interiores, e as látex, as bases sintéticas, onde tem agregados polímeros plásticos ou até de borracha, que fazem permeabilização das superfícies. Mas, pessoal, antes de qualquer escolha de uma tinta, de uma cor qualquer, ou uma especificação de uma látex, de uma epóxi, de uma PVA, nós temos que cuidar da base. Se nós não tivermos um basamento bom, bem feito, pode esquecer que a tinta não vai fazer milagre. Muito pelo contrário. Se nós tivermos, por exemplo, no uso da tinta epóxi, que é uma tinta forte, uma tinta que tem uma impregnação na alvenaria, no reboco, no emboço da alvenaria forte, ela tem uma ancoragem forte, ela chega até a destacar a base junto com a tinta na hora da secagem, criando bolhas, criando desníveis, enfim. Então, na hora de tu escolheres a tinta e especificares a tinta, tens que especificar para o profissional da construção civil, aquele que está fazendo, o pedreiro no caso, que está fazendo o emboço, né, o reboco da parede, a base, que tipo de produto tu vais utilizar, certo? Mas eu já agora, após os nossos comerciais, o que precisamos faturar, não é? O nosso cliente precisa faturar, nós precisamos faturar. Então, esta união traz a força do nosso programa. Vamos, após o intervalo, eu vou fazer uma colocação que eu não fiz até agora, que é importantíssima. Até logo. O respeito à natureza, o charme da madeira, harmonizando com outros materiais, são elementos primordiais nos projetos da Madeireira Milanês. Transformamos seu sonho em realidade, no campo, na praia ou na cidade. Madeireira Milanês, aliando beleza, aconchego e economia na sua obra. Então, retornando, meus amigos de bom gosto, o que eu estava me referi antes do comercial é o seguinte: não adianta nada escolher bem o produto se a gente não escolher bem o profissional.
O profissional é que vai determinar e vai auxiliar, inclusive, na escolha do produto. E um detalhe, pessoal, nessas épocas de crise financeira, de crise econômica, com aumento de desemprego, o que existe é a proliferação desse tipo de profissional. Aquele que diz que sabe pintar e não pinta nada. Só faz lambança, certo? Esse é prejuízo na certa. Cuidado, porque existe não digo um lobby, mas existe um padrão de preço e qualidade que aqueles mais tradicionais do mercado, aqueles que estão há mais tempo trabalhando no mercado, os pintores, eles se respeitam e mantêm um certo preço. Então, estranhe quando um cobra para fazer uma casa R$4.000 e o outro cobra R$2.000. Abra o olho, procure talvez um de R$3.000, mas o que nós temos que cuidar é que existe muita gente que precisa trabalhar, acha que é fácil fazer uma pintura de uma residência, de um imóvel qualquer, não tem mistério, e tem os seus mistérios, como toda profissão tem as suas peculiaridades, ou seja, as suas técnicas. Nós todos sabemos aonde pisar, se nós tivermos experiência e preparo para aquela atividade. Outros que não estão preparados e são inexperientes vão pisar na pedra em falso e você vai cair junto com ele. O que é cair junto com ele? Você vai gastar demais, vai ficar um trabalho mal feito, certo? E, enfim, o barato vai sair caro, certo? Então, cuidado na hora da escolha do profissional. E ele vai te ajudar a especificar o tipo de tinta. Caso contrário, você pode perguntar e deve perguntar ao arquiteto, que deve saber dessas coisas, ao engenheiro, que deve também saber, e, em último caso, ao balconista. Mas o balconista sempre vai te oferecer aquele produto que está em promoção e que lhe está dando vantagens econômicas ou para ele ou para a loja em que ele trabalha. Então, normalmente são dicas tendenciosas. Este é melhor porque realmente aquele ali está precisando vender mais naquele mês. Então, procure um profissional, ou um pintor, arquiteto, um engenheiro, de preferência um arquiteto e um pintor ao mesmo tempo. Fale com um, fale com o outro, mesmo porque o arquiteto vai especificar isso quando a obra for nova. Quando for uma reforma, ele também vai especificar, A não ser quando a gente já tem tudo pronto, depois de alguns anos, 2, 3 anos, a gente quer refazer ou enjoou da cor e a gente não quer chamar o arquiteto, acha que sabe, afinal de contas a casa é sua. Então você tem todo o direito de mudar. O arquiteto botou preto fosco e aquilo já enjoou. Então tu queres botar uma cor mais suave, um cinza, talvez, não é? Então a casa é sua. O direito de escolha e de mudança é seu e não do arquiteto. O arquiteto não tem que chiar nada. Acontece de ele ir lá bater na tua porta e dizer assim: como é alterasse a minha obra? Não pode, tá? A casa é sua. Quiser mudar, muda. É óbvio que uma relação boa, moralmente adequada, você avisa. Isso é importantíssimo. Você avisa o seu colega de muito tempo, contribuiu contigo para fazer a sua casa, que é o arquiteto. Avise: olha, fulano, eu vou mudar a cor, eu quero mudar a cor. Posso mudar? Uma questão de educação, não é? Certo? Mas você vai mudar. Sim, incomodou, tá? O arquiteto normalmente vai te ajudar a mudar. Não fique assustado que ele vai lhe impor. Acontece de umas estrelas
né? Não quererem que seja alterada a característica da obra, tirando de preto fosco para qualquer outra cor. Entendeu? Detalhe, então, quanto às tintas, eu não vou entrar em detalhes sobre o que é látex, o que é PVA, o que é epóxi, porque cada uma tem a sua característica, cada uma tem o seu uso, uma é mais brilhante, outra é emborrachada, outra tem mais produto sintético, outra não, uma é fosca, a outra é semibrilho, enfim, tem uma série de produtos no mercado que eu não vou entrar aqui no mérito, porque senão nós não precisamos, um programa só não vai ser suficiente, tá? Mas o que é importante é dizer que você precisa ter um apoio, certo? Técnico para fazer esse tipo de coisa. Repetindo, precisamos ter um profissional nos apoiando, tá? Precisamos ter uma base para pintura adequada, tratada, já para receber aquele tipo de produto, certo? E essa ajuda profissional que eu falei do pintor que vai te ajudar. Mas um detalhe importantíssimo para encerrar nosso programa de hoje é a escolha da cor, tá? Do tom da cor. Por exemplo, um rosa antigo e um bordeaux. Ambos estão na faixa dos vermelhos. Um azul bebê, né? E um azul marinho. Ambas as cores estão nos tons, na cor azul. Só que tem um detalhe, pessoal. Existe uma coisa chamada energia solar. Essa energia solar, ela vai nos ajudar ou vai nos prejudicar, certo? Então, nas paredes externas, viradas ao sol, muito cuidado no uso da cor e o tom dessa cor, certo? Antigamente, não vou usar determinada cor porque desbota muito. Com as tecnologias, com o avanço tecnológico das fábricas, elas desbotam muito pouco as cores escuras. Antigamente desbotavam violentamente. Hoje, com esses produtos químicos que botam, elas duram muito. Só que tem um detalhe, nós não devemos usar marrom escuro, preto fosco, verde musgo, aquele verde bem fechado, azul marinho para paredes oeste, onde o sol da tarde se põe. Senão você vai fritar um ovo do lado interno da sua parede, ok? Ela absorve muita energia solar, as cores escuras, assim como as cores claras refletem. Por isso, a cor das roupas. Saia de preto nesses verões de 40 graus, 50 graus, na rua, no sol. E volte para casa, põe uma camisa branca e saia novamente. Você vai sentir a diferença. Ok? Então, pessoal, eu quero dar beijos a quem é de beijos e abraços a quem é de abraços. Tá? Até breve, com Pergunte ao Arquiteto. Voltaremos daqui umas 2 semanas, porque nós temos 2 programas ao mês de Pergunte ao Arquiteto. Continue mandando as suas dúvidas, perguntando, que nós, na medida do possível, vamos aqui respondendo. Muito obrigado a todos que têm mandado os e-mails, são muitos, tá? Agradeço a todos. Muito obrigado. Até o próximo programa.